Meu nome é Mariana Grazielli e eu vou estar falando sobre civilizado ou selvagem. Por que a dicotomia entre civilizado e selvagem foi tão importante no pensamento europeu? Porque ela serviu como base para justificar a superioridade europeia durante a colonização, retratando os povos nativos como selvagens a serem dominados, enquanto os europeus se viam como civilizado. Essa visão não descrevia a realidade, mas sim uma construção cultural, usada como instrumento de poder e dominação. Ou seja, o civilizado, no sentido tradicional e histórico no pensamento europeu, eram eles, pessoas ou sociedade que vivem em contexto com cidades, agricultura organizada, governos e leis formais, religiões institucionalizadas, escrita e registro histórico. Já os selvagens eram pessoas que não seguiam os modos deles, eram pessoas que vivem em contato direto com a natureza, não têm um estado formal ou escrita, têm costumes e línguas e crenças próprias. Só que, hoje em dia, esse modo de explicar é problemático se usado para dizer que uma sociedade é inferior ou atrasada. Hoje em dia, antropólogos e pensadores preferem ver civilizado e selvagem como construções culturais, não como fatos. Civilizado pode ser entendido como alguém que vive segundo certas normas sociais, formalizada como leis, instituições, estruturas urbanas, e selvagens pode ser entendido como alguém que vive em maior conexão direta com a natureza, com formas diferentes de organização social, sem necessariamente seguir os modelos das sociedades industriais ou urbanas. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou dar continuidade no preconceito do civilizado e selvagem, porém nos dias de hoje. Nos dias de hoje, ser civilizado não está apenas ligado à tecnologia ou cidades modernas, por assim dizer, mas à forma como tratamos uns aos outros e respeitamos diferentes culturas. Muitas vezes, a sociedade que se considera, entre aspas, civilizada, age de forma selvagem com comunidades indígenas, desrespeitando seus territórios, explorando recursos naturais e negando seus direitos. Enquanto isso, os povos indígenas dão exemplo de convivência harmônica com a natureza, preservação cultural e vida comunitária. Assim percebe-se que o verdadeiro sentido de ser civilizado está mais na prática de valores humanos e no respeito à diversidade do que no simples avanço material. Muitos povos indígenas ainda lutam contra o desmatamento e a invasão de terras por muitos garimpeiros e madeireiros. Enquanto a sociedade moderna se considera, entre aspas, civilizada, essas ações demonstram atitudes selvagens, movidas pela ganância e pela falta de respeito. Já os indígenas, mesmo sendo vistos por alguns como, entre aspas, povos selvagens, preservam a floresta, cuidam da água e mantêm uma relação equilibrada com o meio ambiente. Isso mostra que, nos dias atuais, ser verdadeiramente civilizado significa valorizar a vida e a natureza, algo que os indígenas praticam no cotidiano. Meu nome é Larissa e eu vou falar como civilizado e selvagem fazem parte dos tempos de hoje. A ideia de civilizado e selvagem ainda aparece hoje, mas de forma mais sutil, não mais com colonizadores e colônias. Eu trouxe um exemplo que é o preconceito cultural e social. Pessoas ou comunidades com hábitos diferentes, línguas, religiões, vestimentas e até mesmo o modo de se viver. Tem pessoas que ainda são chamadas de atrasadas, como se houvesse apenas um jeito correto de se viver. Para mim, o civilizado seria as pessoas que estão dentro de um padrão, e o selvagem seria as pessoas que não se encaixam nesse padrão da sociedade. Eu acho que esse exemplo dá para explicar bem o que seria o civilizado e o selvagem nos tempos de hoje. Por conta que antes, o selvagem eram as pessoas que não se adequavam aos padrões europeus. Meu nome é Ana Lívia e eu vou falar sobre a visão dos portugueses e a fórmula de valorizar os indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, pensavam ter chegado na Índia e por isso nomeou os originários de índio. Dessa forma, chamar os originários de índios se torna preconceituoso e errado. Por causa do modo de viver diferente, os indígenas vêm sofrendo uma transformação social, enfrentando problemas concretos como invasões e degradações territoriais e ambientais.
também o uso de drogas e a exploração de trabalho adulto e infantil. O que dificulta é que hoje em dia isso acontece de uma forma camuflada, sendo pouco falado e sem tomar nenhuma providência. Mas existem algumas estratégias e métodos que podemos utilizar para promover uma diferença e até mudar a visão que muitos ainda têm sobre a população indígena. Como, por exemplo, documentários que mostram para o público a realidade. Outro meio também é ensinar as gerações futuras desde cedo, apresentando a cultura indígena e sua importância nas escolas de uma forma clara e educativa.